Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir a esse vídeo. E esse vídeo, então, visa esclarecer de forma bem breve, bem direta, sem aquelas teorias de bits e bytes e tal. E aí, se você já adianta, se você quiser mais detalhes sobre cabeçalho, a parte interna do IPv6, você posta nos comentários aí que a gente tenta fazer um outro vídeo mais explicativo. Mas o objetivo é apresentar o IPv6 e sua concepção geral, tentando fazer um paralelo com o IPv4, que é aquele que a gente já conhece há mais tempo. É aquele protocolo legado, né? Aquele protocolo, vamos dizer assim, antigo, que nós fomos acostumados a amá-lo, né? Então a gente tem que enfim, jogar um pouquinho fora alguns dos conceitos para poder entender legal o IPv4, mas não o IPv6, né? Mas não é para jogar tudo fora, porque ele vai servir, muitos conceitos do IPv4 vão servir como base para que a gente tenha a referência, tipo o modelo OSI, né? IPv4 como referência para entendermos o IPv6, tá bom? Então eu vou desligar aqui minha câmera, porque eu vou precisar desenhar. E aí eu vou precisar virar o tablet aqui para ficar melhor para mim. Então, muito bem. Antes da gente começar, eu queria dizer para vocês o seguinte. O paradigma do IPv6 muda por quê? Porque, olha só, imagina que no IPv4, o que é que você normalmente costumava ter em máquinas hosts, né? Máquinas, imagina que isso aqui é uma máquina, essa bolinha aqui seria uma máquina lá da sua rede. Se você chegasse na máquina da sua rede e fizesse lá um ifconfig, você certamente iria ter informações sobre o endereço IPv4, ou seja, aquele de 4 octetos, né? 32 bits, e devia ter um gateway default, que seria a rota para a internet, e certamente teria a configuração de um DNS para poder o pessoal, a máquina em si, conseguir acessar a internet resolvendo o nome. Beleza. Só que necessariamente essa máquina, ou invariavelmente, ou quase invariavelmente, essa máquina estava atrás de um gateway ou de um roteador que fazia o gerenciamento do acesso desta máquina host. De que forma? O endereço IPv4 dessa máquina host aqui era um IP da ordem 192, 168, alguma coisa. Ou seja, era um IP reservado para intranet, né? Ou seja, um IP que você não pode usar como IP público. Ou seja, isso foi definido por uma RFC específica do IP, onde define esses IPs que não são possíveis de usar publicamente. Bom, aí nesse gateway aqui, do outro lado dele, teria um outro IP, que seria um IP público. E para que esta máquina acessasse a internet através do IP público daqui, era preciso que você fizesse o NAT. Bom, o novo paradigma do IPv6 abandona isso. Então, na verdade, o novo paradigma é o seguinte: esta mesma máquina, se quiser acessar a internet, ela terá o seu IP público. Esse camarada aqui terá um IP público desse lado, outro IP público desse outro lado aqui, e este host que você está vendo aqui em laranja ou em vermelho acessará a internet através desse gateway sem ninguém intermediando. Portanto, claro que com isso a gente carrega, né, uma série de problemas de segurança, mas segue na linha do IPv6, que é levar conectividade direta a qualquer dispositivo, o que é a base do que nós conhecemos por essas tecnologias mais novas, como IoT, né, Internet das Coisas, enfim, todo o aspecto relacionado com mobilidade de terminal. Então, o IPv6 veio para ficar, né, em relação a esse tipo de modernidade tecnológica. Ele existe há muito tempo, mas agora é que
eu digo assim que a tecnologia de roteamento IP evoluiu mais rápido do que a tecnologia dos dispositivos, da parte física. Agora que nós temos dispositivos, os relógios, as geladeiras, né? Tudo inteligente, é preciso que esse pessoal esteja sempre bem conectado. E aí o IPv6 veio para resolver basicamente isso aí. Bom, isso feito, nós vamos então passar para cá, para uma outra página, onde eu vou tentar mostrar com esse slide aqui, esse aqui é o depois, esse aqui, fazendo uma comparação então entre os tipos de endereço IPv6, né? Então, olha só, o primeiro que eu posso elencar aqui é um endereço IPv6 chamado não especificado, ou seja, esse tipo de endereço aí, formado por barra 128, é um endereço dado, é o equivalente àquele 000/32 do IPv4. É quando o seu servidor DHCP, por exemplo, ele não te fornece, você tem um servidor DHCP, o seu cliente não conseguiu acessar o servidor DHCP e aí a sua placa fica com um endereço não especificado. No IPv4 era assim, no IPv6 é assim, beleza? IP de loopback, no IPv4 é assim, é o IP que serve somente para que você possa ver, né, para que a máquina possa se auto-ver, se é que eu posso usar essa expressão, mas é para ela se alcançar. É muito importante que uma máquina, se a placa de rede e toda a pilha TCP tiver subido, ela deve pingar no seu IP da loopback. E no IPv6, qual IP é o loopback? Tá? Lembrando sempre, o IPv4 tinha 32 bits, né? O IPv6 tem 128 bits. Por isso que essa máscara aqui está sempre como 128. Lembrando que a máscara, essa notação CIDR, é a mesma notação usada no IPv4, o IPv6 importou. Então, se você entendeu a notação CIDR lá do IPv4, você vai entender a notação de máscaras usadas de divisão de rede usada no IPv6, porque é literalmente a mesma, tá bom? Muito bem, existem alguns tipos de endereços que não, assim, vamos dizer que não pegaram muito, né? Por exemplo, o mapeamento do IPv4 em IPv6 tem a sua importância, mas esse mapeamento foi visando uma possível migração. Eu não sei exatamente em que ponto nós estamos agora desse processo, mas eu trabalho em uma rede que é a Rede Nacional de Pesquisa, a minha instituição está ligada a essa rede, e essa rede ela está inteiramente IPv6 hoje. O provedor comercial que me fornece internet aqui em casa, ele entrega 1/64 aqui em casa. Então eu consigo hoje, na esmagadora maioria das vezes, eu consigo conectividade de IPv4 fim a fim. Tá? Então isso aqui meio que não pegou, era para que você pudesse mapear, ou seja, se você quisesse mapear um endereço IPv4 em IPv6, bastava que você usasse esse prefixo aqui, né? E aí o seu endereço, por exemplo, que era 192.168.1 em IPv6, seria isso aqui. Essa outra opção aqui ela é muito interessante, tá? Mas também não vejo muita utilização, porque você lembra da RFC 1918 do IPv4 que dizia que existia uma faixa reservada para endereços de intranet, né? Pois bem, existe também faixa reservada para endereços de intranet, ou seja, para endereços IPv6 que você pode usar dentro da sua rede, mas que eles não vão conseguir alcançar o mundo exterior. Como não há NAT em IPv6, a princípio não é para ter NAT, embora existam vários projetos aí, inclusive acadêmicos, para fazer, mas a ideia do IPv6 é não ter NAT, né? Então, só tem uma explicação para esse tipo de endereço IPv6, que é para você fazer testes dentro da sua rede local. Tá? Que é equivalente àquele 192, 168, aquele 172, né? Os IPs começando com 10, que são IPs reservados na RFC 1918, no IPv4,
para uso interno, né? E aí tem também outro tipo aqui, ó, que é o que a turma chama aí de APIPA, né, Link Local Address, que tem esta faixa aqui, ó, FE 80.2.10. Isso aí é o seguinte, pessoal, é aqueles endereços que também são fornecidos automaticamente quando você não pega um endereço. Normalmente tem uma nomenclatura para isso que eu não me lembrei, não vou me lembrar agora, mas enfim, é como se você, a sua interface wireless, por exemplo, às vezes ela não pega não consegue pegar nenhum IP do servidor DHCP wireless, e aí em IPv4 ele assume este endereço aqui, que é o endereço dentro dessa faixa, que começa 169.254, certo? Também são endereços, esse tipo de endereço que é fornecido no caso de não conseguir um endereço nenhum, ou seja, se não vier como não especificado, tá? Ele vai vir dentro dessa faixa aqui, FE 2.10.10, beleza? Bom, existem alguns outros tipos aqui que são basicamente para criar túneis, né? Então, eu vou marcar esse aqui. Então, confesso a você que não é muito usado normalmente isso, tá? É um túnel do terreiro, né? Um túnel para fazer benchmark, né? E um túnel para fazer um túnel chamado Orchid, tá certo? Que guardam esses endereços aí, guardam essas faixas que começam com 2001/32, 2001/48, 2001/28, tá certo? Mas esses camaradas aqui, eu confesso a vocês que não vi empregabilidade nisso durante todo o tempo que tenho trabalhado com o IPv6, tá? Existe também uma faixa reservada para fazer tunelamento entre IPv6 e IPv4. De novo, em outra IPv6 para IPv4, né? Em outra aula, inclusive, em outro vídeo, eu vou focar nesse tipo de tunelamento. Você tem de um lado IPv6, do outro lado IPv6, você quer tunelar através do IPv4. Então, para você permitir esse trânsito, existe uma faixa específica de IPv6 para montar esses túneis, né? Seja com VPN, seja com o que você tiver adotando lá para montar o seu túnel. Mas o importante é que existem sempre faixas usadas para determinados tipos de situação, de ambiente que você queira configurar em IPv6. Tem também aqui a faixa da documentação, que é essa aqui, bem isso, em livros ou em artigos. Toda vez que o pessoal quer escrever sobre IPv6, escreve em cima dessa faixa aí, 2001, dá os exemplos, né, em cima dessa faixa aí, que são as equivalentes a 2.0.2, 2.51.100, enfim, e 2003, 0.113. Bom, era bom que todo mundo seguisse isso, mas o que a gente vê é que nem sempre isso é seguido. Mas, pelo menos na documentação de IPv6, IPv4 nem sempre, mas pelo menos na documentação de IPv6 a gente sempre vê os autores seguindo esta faixa, seguindo essa nomenclatura, para que todo mundo saiba que não é um IP válido, né? Não é um IP que exista de fato, só está valendo ali para aquela documentação. Muito bem, agora de tudo isso, este aqui que eu vou marcar para vocês é talvez o mais importante, tá? Junto com esse aqui, ó, com esse link local aqui. Então eu vou marcar os dois, inclusive vou até marcar de outra cor para chamar a atenção de vocês. Eu vou marcar até de azul mesmo, né? Aqui, ó. Esse aqui e esse aqui são importantes. O primeiro lá, você, que é o link local, se a tua placa não tiver nada, não tiver funcionando nada nela, mas ela tiver habilitado IPv6, ela terá, com certeza, um IP começando, um IP dentro dessa faixa aí. Com certeza. Tá? FE, certeza absoluta. E se você quiser colocar um endereço IP dentro da sua rede e esse endereço precisar ser um endereço de internet, aí existe uma faixa que a turma chama de Global Unicast
que começa em 2000, tá? Mas em 2000 e tem prefixo aí /3. Cara, dá endereço para dedéu isso, né? Porque se você for fazer a conta ali, esse 3 significa dizer que de uma máscara de 128 bits, você tem apenas 3 setados para 1. Então você teria 125 bits, você teria então 2 elevado a 125 hosts. Considerando que em IPv6 você não precisa reservar nem rede, nem broadcast, nem o primeiro, nem o último, né? Então você teria 2 elevado a 125 hosts. Um bocado de hosts, vamos combinar, não é? E a última, não menos importante, é a parte do multicast. Eu acho que falei no início agora desse vídeo, não lembro a idade, mas em IPv6 não existe mais o conceito de broadcast. Existe sim o conceito firme de multicast. Então nada mais é feito, nenhuma descoberta mais é feita em termos de, em relação ou pedindo requisições em broadcast. Nem descoberta de ARP, descoberta de vizinho, né? Nem descoberta de rota, nada. É tudo feito em multicast, porque não existe mais o endereço de broadcast. Por isso a importância. Então nota que IPv4 fazia multicast era essa aí, né? 224, que era, se não me engano, a classe D de endereços IP4. E o multicast, então, relacionado ao FF00:2.2./8. Então, basicamente, essa é a comparação, né, entre o que a gente tem de IPv6 com o que tinha de IPv4. E aí, o que é que falta mostrar para vocês ainda? O que é que falta a gente discutir? O formato, né? Então, observa aqui, ó, que é só um exemplo para trazer para vocês. Imagina que se eu tenho uma rede dessa forma aí, 2000:2.2./3, que é a classe reservada para endereços de internet, né? Então, como a gente já viu, nós teríamos aqui nesse caso 2 elevado a 125 hosts. Mas você faz essa conta para mim e me diz quantos hosts vai dar isso aí. Mas você perceba que a diferença disso para o IPv4 é o seguinte. Primeiro, que o número, não sei se você observou, o IPv6 ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, onde cada parte tem 4 bits, né? Então, na verdade, você tem aqui, ó, o que a gente chama de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vão ter 8 hexatetos. Por quê? Porque você teria agora não mais octetos, porque você não tem mais a combinação somente de binário. Você tem em cada conjunto desses, né, que a gente está vendo aqui, você pode combinar de 0 a 9 e ainda pode combinar de A a F. Então, uma coisa que é muito importante, se eventualmente você estiver fazendo uma prova ou alguma coisa e no endereço IPv6 aparecer alguma outra letra que não esteja entre A e F, no intervalo fechado no A e no F, por exemplo, GH, I, J, L, alguma letra fora dessa faixa, você pode marcar como errado, porque não é um endereço IPv6, tá? Então, o endereço IPv6 tem que, a cada parte do endereço tem que ser formada por números de 0 a 9 e letras de A a F, tá certo? Então, dessa forma, você pode raciocinar o seguinte, ó, né? Nessa rede que a gente está mostrando aí, por exemplo, você teria o quê? Você teria o primeiro bit setado para 001. Por quê? Porque nota que eu vou mexer, eu só posso deixar fixo os 3 primeiros bits, né? Não vou deixar fixo esses 3 primeiros aqui. Todos os outros, por que eu fixo os 3 primeiros? Porque é /3, né? Então, fixo os 3 primeiros e aí eu vou ter somente todos os outros 125 bits para fazer as combinações de 0 a 9 e de A a F. Perfeito?
Então você teria como rede, né, o 2000, que é exatamente esta combinação aqui de 001, né, 0010, e você teria então todo o prefixo 1, que é o prefixo 3, né, setado para ser o que a gente chama de máscara, que o conceito não é bem máscara, né, mas é o prefixo da rede, o que vai dimensionar a quantidade de hosts que você tem na rede, é essa notação CID-R aí, tá certo? Então, você nota que o cálculo não, a interpretação é bem parecida, se não igual, com a interpretação lá do IPv4. A única diferença é que agora você tem um corpo, né? Você tem uma quantidade de bits maior, quer dizer, bem maior, e essa combinação de bits não é mais só de 0 e 1, né? Você, quer dizer, continua sendo de 0 e 1, mas do ponto de vista hexadecimal, você tem lá de 0 a 9 e de A a F. Então você perceba que dessa forma você, né, se você tiver, for só fixar os 3 primeiros octetos, você só vai poder ter essa variação aqui, ó, ou essa ou essa. Portanto, essa rede que a gente está mostrando aqui, esse tipo de IPv6, ele vai poder chegar até 3000, né? Que ele vai poder ter 2 como primeira opção de combinação, 0010, e a segunda opção de combinação, 0, ou seja, 3. E o restante é tudo 0. Então você vai ter o 2000 e vai até o 3000. Então você perceba aí embaixo que ele vai começar a faixa começa no 2000, 00000 e vai até o 3 FFF, que é tudo setado para 1, FFF. Ou seja, a rede ou o bloco 2000, /3, começa no 2000, tudo 0, pelo que a gente acabou de mostrar aqui, e vai até o 3, tudo 1. Ou seja, o 3111, né? E o resto tudo 1 da máscara. Beleza? Então, basicamente, é isso. Eu espero, passou um pouquinho do tempo que eu esperava aqui do vídeo, ficou com 23 minutos, mas espero que tenham gostado, espero que tenha dado uma visão geral sobre o IPv6, e nos próximos vídeos nós vamos mostrar a parte mais prática, inclusive com a configuração, como é que configura uma rede Linux em IPv6, como é que a gente faz para configurar essa rede, para essa rede ter conectividade com a internet, e depois vamos passar diretamente para roteadores Cisco para saber como é que a gente habilita e como é que faz toda essa configuração aí na prática, ok? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.